Muito bem, olá você que está me assistindo, seja muito bem-vindo a mais um dos nossos vídeos do curso de cálculo 2, ou seja, de cálculo em várias variáveis, né? Bom, na aula anterior, então, no vídeo anterior, na verdade, nós definimos o que vem a ser uma função vetorial, e aí se você for analisar lá do cálculo, depois de definida uma função, né? Em geral, o professor, apresentava para você o significado do gráfico da função, né? Isso não vai ser diferente aqui no cálculo 2, né? À medida que o cálculo 2 for avançando, à medida que essa disciplina for avançando, você vai começar a perceber que nós vamos fazer muito o que nós fazíamos no cálculo um, só que com outros tipos de funções. Mas o processo, você vai perceber que ele é basicamente o mesmo. O próximo passo do estudo, então, de funções vetoriais, é nós determinarmos ou nós definirmos o que é que vem a ser o gráfico. Ou, neste caso, nós vamos chamar de curva associada a uma determinada função vetorial. Tá certo? Então, basicamente, esse é o objetivo dessa aula, né? Desse vídeo, é esboçar, uh, aprender algumas técnicas, né? De você esboçar a curva associada a uma função vetorial. De novo, nós vamos manter essas duas bibliografias aqui, elas vão ser utilizadas no decorrer de todo o nosso curso, então estão aqui expostas novamente. Tá? O primeiro exemplo que nós vamos ver, então, é o seguinte: vamos tomar essa função vetorial aqui, então ela é uma função vetorial que assume qualquer valor real, ou seja, o domínio é o conjunto dos números reais, o contradomínio é o conjunto R3, ou seja, vetores do espaço. O que essa função vetorial faz? Ela associa a cada número real t este vetor aqui que depende do t. Então, é 9 menos 4t na direção i, menos 4 mais 6t na direção de j, 3 mais 3t na direção de k. O que está pedindo esse exemplo? É para esboçar o g de 0, g de 1 e o g de 2, e depois é para nós descrevermos graficamente o conjunto imagem, né? Como é que nós, será que nós podemos construir o gráfico das imagens, né? Então, vamos calcular as imagens e vamos determinar então qual vai ser o gráfico, qual vai ser o percurso desta função vetorial, tá certo? Então vamos lá. Como que vamos calcular o g de 0, g de 1 e g de 2? Simplesmente aquilo que nós já fizemos um pouquinho no vídeo anterior, foi muito mais teórico, esse aqui vai ser muito mais prático. Nós simplesmente vamos vir aqui na nossa expressão da função vetorial e substituir no lugar do t, nós vamos substituir por 0, por 1 e por 2 em cada uma das funções componentes dessa função vetorial. Né? Então, g de 0 fica 9 menos 4 vezes 0 na direção de i, menos 4 mais 6 vezes 0 na direção de j, 3 mais 3 vezes 0 na direção de k. Ou seja, substituímos 0 em cada um dos valores de t aqui na nossa função vetorial. Nós vamos fazer, a gente faz as contas aqui, né? Faz as contas e chega neste vetor aqui, ó, no vetor 9i menos 4j mais 3k, que você também pode representar por essa terna ordenada aqui, 9 menos 4 e 3. G de 1 e G de 2 é exatamente a mesma coisa. Você substitui T por 1 e depois você substitui T por 2 aqui na nossa expressão, na nossa equação que define a função vetorial. Né? Então, a G de 1 dá o vetor 5i mais 2j mais 6k, que também pode ser representado por esse ponto aqui, ó, 5, 2, 6. O G de 2 substitui lá o t por 2, faz as contas e chega nesse vetor aqui, i mais 8j mais 9k. E aí nós esboçamos aqui, porque está pedindo no item A para esboçar, né? Para esboçarmos esses três vetores aqui, né? Então, os nossos vetores sempre terão origem, o ponto inicial dos nossos vetores sempre vai ser a origem do sistema cartesiano, né? Sempre. Por isso que a gente chama de vetor posição, né?
Vetor posição é quando ele começa, a origem do vetor é na origem do sistema. O ponto final, ó, o ponto final é então o ponto imagem, né? A imagem aqui, esse ponto é o ponto final de cada um dos vetores, né? Então aqui está o g de 0, lembra do g de 0? 9 menos 4 e 3. Então o x vale 9, o y vale menos 4, ó, tá vendo aqui, ó, x, aqui está o y e aqui está o z, né? Então, 9 menos 4 e 3, 9 para o x, menos 4 para o y e 3 de altura para o z, né? Então, esse é o g de 0. O g de 1, ó, o g de 1, as coordenadas dele são 5, 2 e 6, né? Então, 5 para o x, 2 para o y e 6 para o z. E, finalmente, aqui o último ponto, né? O último ponto, que é o g de 2, vai dar esse P3 aqui, é 5 para o x, 5 para o x, 5 para o x, 2 para o y e 6 para z, tá certo? Bom, então, está errado, isso não parece estar muito certo não, né? Mas enfim, são os pontos aqui, você pode esboçar esses pontos. E agora está pedindo, o item B, ele pedia para nós determinarmos o gráfico dessa função. E aí você pode perceber o seguinte, ó, se o ponto x, y, z, ele é a extremidade deste vetor, então o x tem que satisfazer nós temos que o x tem que ser 9 menos 4t, o y tem que ser da forma menos 4 mais 6t, e o z tem que ser da forma 3 mais 3t, para algum t. Então, não é qualquer ponto que pertence ao gráfico dessa função vetorial. Não é qualquer um. São exatamente aqueles pontos que satisfazem as três equações ao mesmo tempo. O x tem que satisfazer a primeira equação, o y a segunda, e o z tem que satisfazer a terceira equação, para o mesmo valor de t, né? Então, para cada t que você associar, você vai ter um ponto, e um ponto vai pertencer, C e somente C. Ele satisfaz essas três equações ao mesmo tempo para um certo valor de t. Estas equações aqui, é claro que o x vai depender do t, o y depende do t e o z depende de t também. Essas equações aqui que você obtém a partir da equação da função vetorial, essas funções são chamadas de equações paramétricas. Equações porque aparecem igualdades aqui, né? Então, essas são as equações paramétricas do gráfico da nossa função, tá? Neste caso aqui, você pode já perceber, usando o que você aprendeu lá em geometria analítica, que essas aqui são exatamente equações paramétricas de uma reta no R3. Exatamente. É um escalar mais um escalar vezes t, para o x, para o y e para o z. Né? Então, isso aqui, você já percebe, você olha para isso daqui, lembra de geometria analítica, e você fala, mas isso aqui é uma reta. Tá? E os pontos dessa reta são os pontos que satisfazem essas equações aqui. E é por isso que essas equações são chamadas de equações paramétricas dessa reta. Quais são os pontos dessa reta? São exatamente os vetores, as extremidades dos vetores posições da nossa função vetorial g de t. Certo? Essas extremidades dos vetores, elas determinam uma reta no sistema x, y, z, como nós já tínhamos visto, né? Porque são equações paramétricas de uma reta, conforme nós vimos lá em geometria analítica. Tá? Mas, de um modo mais geral, as extremidades dos vetores posições, eles definem uma curva no espaço. Então, se você calcular todos os vetores posições, e você pegar só as extremidades, só a ponta de cada um desses vetores de posição, isso vai descrever uma curva no espaço. É claro que isso vai dar uma curva no espaço quando as funções componentes aqui, F1, F2 e F3, forem contínuas, tá certo? Essa curva no espaço é o que a gente chama de curva associada, então, à nossa função vetorial. O que significa, então, essa curva? São todas as ternas ordenadas do tipo F1 de t, F2t, F3t. O gráfico consiste em todos os pontos da forma F1t, F2t, F3t no sistema
de coordenadas x, y, z, tá certo? Essas equações aqui, ó, né, para você determinar os pontos do gráfico, né, o que você vai fazer? Você vai montar essas equações aqui, ó, x igual a f1, y igual a f2 e z igual a f3 de t. Você vai fazer o t percorrer o seu intervalo, o seu domínio, né? E essas equações aqui, elas são chamadas de equações paramétricas, né? E nesse caso, você fala que o gráfico, né, o gráfico é uma curva parametrizada, então, por essas três equações, tá certo? Vamos a uma maneira, vamos ver como é que isso aqui é feito, né? Então, se você quer determinar a curva, o que você faz? Você pega todos aqueles pontos que são ternas desse tipo aqui, F1T, F2T, F3T. E você faz ele percorrer, isso vai determinar, então, você faz o T percorrer todo o seu domínio. Esses pontos finais aqui, essas extremidades dos vetores, vão descrever uma curva, e essa curva você chama, então, de curva associada a F. Tá certo? Você pode perceber que a curva de uma função vetorial, como é que você faz o traço dela? Ela é dada pelo movimento da ponta do vetor posição a cada instante de t. Então você vai calculando os vetores posições, você pega todas as extremidades, né, e isso vai te dar uma curva no espaço, ou então no plano, dependendo de onde você está trabalhando. Né? Então o traço, esse traço que é determinado pelo movimento da ponta dos vetores a cada instante, isso então é a nossa curva associada à função vetorial. Você pode observar que quando nós esboçamos a curva associada, nós não deixamos um eixo, nós não representamos o eixo do parâmetro t. Tá? O que você representa? Você só representa os vetores. Né? Então aqui você faz a representação de todos os vetores, né? Você une os pontos finais, você une as pontas desses vetores, e isso vai te dar, então, a nossa curva. Observe que no esboço só aparece x, y e z. Não tem um eixo que represente o domínio da função, o parâmetro t. Isso nunca vai aparecer em funções vetoriais. Você também pode pensar que a curva associada a uma função vetorial é o traço obtido pelo movimento de uma partícula cuja posição em cada instante é dada por F1T, F2T e F3T. Tá certo? Por isso, muitas vezes, a gente, no gráfico, você indica com pequenas flechas o sentido que essa partícula ou que esse gráfico está percorrendo. Então você faz assim, você desenha o gráfico, primeiro você desenha o gráfico, você desenha a curva, e depois você indica qual é o sentido do movimento. À medida que t vai crescendo, qual é o movimento que a partícula faz. Então, nesse sentido, essa curva aqui que representa o movimento da partícula, ela faz este movimento aqui, ó. Então, à medida que o t vai crescendo, a partícula ela vai se movimentando, ela vai fazendo um movimento, e você vai indicando o sentido desse movimento a partir de pequenas flechas. Né? Essa curva C, ela é traçada pelo movimento da ponta do vetor. Então, aqui está a ponta do vetor. Né? Aqui está a ponta do vetor num certo instante t. Faz o t variar, e quando ele vai crescer, quando o t aumenta, né? Então, o seu vetor posição vai fazendo isso daqui. Esse vetor aqui, ó, esse em azul, ele vai fazendo esse movimento aqui, ele vai fazendo esse percurso. Quando o t começa lá no início do seu domínio, né, então você pega o primeiro valor do t, você vai aumentando o t, vai aumentando, esse vetor vai acompanhando aqui, vai acompanhando, e vai fazendo este movimento aqui, e isso então é o gráfico da função vetorial, né, curva associada à função vetorial. Como exemplo, né, vamos a um exemplo que talvez fique um pouco mais fácil. Né? Esboçar a curva que representa esta função vetorial aqui. Então, a função vetorial tem por domínio o intervalo fechado de -2 até 2, e a imagem, o contradomínio, desculpa, é lá o R2. Qual é a curva? Qual é a curva que representa essa função vetorial? Bom,
sei se você lembra, mas como é que você fazia gráfico de uma função lá, sei lá, no ensino médio ou algumas vezes no cálculo também, no cálculo 1. Você pegava alguns valores para t, atribuía, né, e calculava as imagens. Depois você pegava essas imagens, jogava elas no papel, e aí você observava mais ou menos qual era o movimento, né, o que estava acontecendo, e aí você unia os pontos continuamente. Né? Isso para funções contínuas. Né? Então, por isso que nós temos aqui duas funções contínuas. Tá? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos calcular algumas imagens dessa função vetorial. Para t igual a 1, 0, 1, menos 1, 2 e menos 2. Então, aqui vamos listar os valores de t, aqui as imagens. Quando t vale 0, você joga 0 aqui, joga 0 lá, isso vai te dar o vetor 0i mais 1j. Isso dá o vetor 0,1, né, que é o próprio j. Tá? Quando t for menos 1, aqui fica menos 1 e aqui fica 2. Então fica menos i mais 2j, que é este vetor aqui, menos 1, 2. Quando você jogar o valor de t igual a 1, você vai obter i mais 2j, que é esse vetor aqui, o vetor 1, 2. Quando t for menos 2, você joga aqui menos 2 aqui, joga menos 2 aqui, fica menos 2, mais, menos 2i mais 5j. Isso vai te dar, então, o ponto menos 2,5. Quando t for 2, isso vai te dar 2i mais 5j, que é exatamente esse vetor, esse ponto aqui, o 2,5. Tá? Então, essas são algumas imagens. Essas são algumas imagens que você pode obter. Quando você jogar esses valores, quando você jogar esses pontos no gráfico, né, você faz lá o seu gráfico cartesiano, talvez você consiga perceber o que está acontecendo. Talvez você consiga perceber. Talvez não. Então, como você não... Você tem lá 5 pontos. Você fala, como é que com 5 pontos eu vou traçar um gráfico? Né? Eu tenho duas funções contínuas aqui, então tudo bem, vai me dar uma curva, não vai me dar saltos, não vai me dar nada. Né? Mas fica difícil. Pode ser que você não saiba qual é o gráfico da sua função vetorial. Então, para isso, vamos utilizar algumas técnicas. Primeiro, vamos determinar quais são as equações paramétricas. Né? Como você tem aqui, ó, a função vetorial é ti mais t ao quadrado mais 1 na direção de j. Então, quais são as suas equações paramétricas? Primeiro, as funções componentes. A primeira função componente é t, a segunda função componente é t quadrado mais 1. Como é que você determina mesmo as equações paramétricas? Ó, equações paramétricas. Ó. X é igual à primeira função componente, y a segunda função componente, z é a terceira função componente, quando a terceira componente. Aqui não tem. Né? Nesse caso aqui não tem. Então, as nossas equações paramétricas, elas ficam assim. Ó. O x é t, que é a primeira equação paramétrica. O y é igual a t quadrado mais 1. Tá? Então, os pontos do plano que pertencem ao gráfico, dessa função aqui, dessa função vetorial, são os pontos do tipo t quadrado mais 1. O x vale t, o y vale t quadrado mais 1. Nesse intervalo aqui, ó, nesse intervalo de menos 2 até 2. E esse é o nosso domínio da nossa função vetorial. Beleza. Agora observe. Se o x for igual a t, e aqui aparece o t quadrado, eu posso substituir aqui o t por x. O x não é t mesmo? É. Então, beleza. Então, quando eu substituir, eu vou ter o y em função do x. Opa, y igual a x quadrado mais 1, eu sei o que é. Isso é uma parábola no plano xy, que tem este domínio aqui, de menos 2 até 2. Ah, aí eu posso fazer o esboço. Aí eu sei o que acontece. Tá? E aí, você pode fazer isso. Quando você obteve lá, lembra que nós calculamos F0, F1, F-1, F de 2 e F de menos 2? Quando você for esboçar esses pontos no plano, né? Então, observa, ó, aqui está o F0. Lembra do F0? Ele deu igual a J. Lembra? 0, 1. Então, 0 para o X, 1 para o Y está aqui. O nosso F1, ele deu, deixa eu ver quanto, ó, F de 1 deu 1, 2. O F de menos 1 deu menos 1, 2. Então, olha aqui. 1 para o X, 2 para o Y. Então, aqui está o F1.
o f menos 1, ó, menos 1 para o x e 2 para o y. Quando o nosso t era 2, né? Então nós obtivemos esse ponto aqui, o 2, 5. Então 2 para o x, 5 para o y, já que o t e o x são iguais. Né? Mesma coisa, quando o t é menos 2, o x vai dar menos 2 e o nosso y deu 5. Né? Então inicialmente nós só tínhamos esses 5 pontos aqui, né? Este e aquele. Tá? E aí, como é que nós vamos unir esses pontos? Vamos unir com retas? Vamos unir com curvas estranhas? Não. Como nós fizemos os nossos cálculos analíticos aqui, então nós obtivemos essa função aqui, y em função de x, e nós sabemos o que é. Como o nosso domínio original de t era de menos 2 até 2, então o x também vai variar de menos 2 até 2. E aí nós obtivemos esse gráfico aqui. Tá certo? A orientação dessa curva seria assim, né? Seria assim. À medida que o t vai crescendo, a sua partícula ela ia fazer esse movimento aqui. Né? Então, a orientação, aqui não tem a orientação da curva, mas essa seria a orientação da curva. Aqui, certo? É como se fosse um. Né? Bom, próximo exemplo é para esboçar a curva que representa esta função vetorial aqui. 1 menos t na direção de i e 3t na direção de j. Né? Então vamos ver o que é que acontece, qual vai ser o gráfico dessa função. Então vamos lá. De novo, vamos calcular alguns valores, né? Só para a gente treinar. T igual a 0, T igual a 1, T igual a 2 terços e T igual a menos 1 terço. Quando T é 0, aqui vai dar 1 e aqui vai dar 0, então vai dar o vetor 1, 0. Quando T for igual a 1, aqui vai dar 0. Quando T for 1, aqui vai dar 0 e aqui vai dar 3, então vai ser o vetor 0, 3. Quando T for 2 terços, né? Então você faz as contas aqui, você vai chegar nesse vetor aqui, 1 terço e 2. E, finalmente, quando t for igual a menos 3, então você obtém esse ponto aqui, 4 terços e menos 1. Quando você for esboçar esses 4 pontos, talvez você não saiba o que vai estar acontecendo. Então, de novo, nós vamos fazer uma análise analítica aqui. Né? Vamos tentar encontrar a curva analiticamente. Aqui o t é real. Tá? Aqui o t é real. O domínio dessa função aqui é os reais, porque você pode observar que essa função vetorial ela faz sentido para qualquer t real. Então, podemos usar o domínio como sendo os reais. Então, vamos lá. Equações paramétricas. O x é 1 menos t e o y vale 3t. Né? Então, os pontos do gráfico não é qualquer ponto que faz parte do gráfico ou da curva associada a essa equação vetorial. Quais são os pontos? São exatamente aqueles pontos da forma 1 menos t e 3t. O x vale 1 menos t e o y vale 3t. Tá? Para você poder visualizar o gráfico, é interessante que você elimine o parâmetro t, sempre que possível. Então, sempre que for possível eliminar o parâmetro t, você elimina. Aqui dá certo. Como o x é igual a 1 menos t, você pode isolar o t aqui. Isolando o t, você vai obter que t é igual a 1 menos x. Opa, se o t vale 1 menos x e o y vale 3t, então eu venho aqui e substituo no lugar do t, eu coloco 1 menos x. Faço as contas e obtenho que o y é igual a 3 menos 3x. Isso é uma reta. Isso é uma reta do plano definida sobre todos os reais, definida sobre todos os valores reais. Quando o t varia nos reais, 1 menos t também varia todos os reais. Né? E aí nós esboçamos, aqui está o esboço da nossa reta. Observe aqui, lembra do F0? F0 está aqui. O F1 está lá em cima, né? Lembra que deu 0,3? Então ele está lá em cima. Então, F0, F1. Aqui está o F de 2 terços. Tá? Aqui está o F de 2 terços. E aqui está o F de menos 1 terço. Né? Então, o movimento da partícula é mais ou menos esse aqui. Né? Se nós fôssemos orientar esta curva,
ó, ela teria esta orientação aqui, de cima para baixo. Porque à medida que o t vai crescendo, ó aqui, para t igual a menos 1/3, percebeu? Deu esse vetor aqui. Aí esse vetor foi andando. Quando t era 1, deu esse vetorzinho aqui. Aí o t foi andando. Quando chegou no t igual a 2/3, deu esse vetor aqui. Aí o t foi andando, o t foi crescendo, foi aumentando. Quando o t foi igual a 1, igual a 1 ou igual a 2? Não lembro. Quando o t foi igual a... eu confundi aqui. Esquece tudo que eu falei, esquece. Mas a orientação dessa curva é nesse sentido aqui. Tá? Isso, quando t era menos 1/3, deu esse vetor, aí ele foi crescendo, chegou nesse aqui. Aí o t foi crescendo, até chegar ao t igual a 2/3, deu este vetor aqui. Aí t foi aumentando, quando t foi igual a 1, deu este vetor aqui, o 0,3, e assim por diante. À medida que você fosse fazer o t aumentando, o seu vetor ia aumentando também, ia aumentar nesse sentido aqui. Então essa seria a orientação da nossa curva, de cima para baixo. Tá? Agora uma equação vetorial um pouquinho mais sofisticada, né? Não tão simples quanto os anteriores. Você pode perceber que a anterior, essa daqui, ó, se você lembrasse de geometria analítica, essas aqui são as equações paramétricas de uma reta. Exatamente as equações paramétricas de uma reta. Então você já sabia, da geometria analítica, você já podia deduzir que isso aqui dava uma reta. Para esboçar a reta, é conveniente você eliminar o t e você escrever y em função de x, que foi o que a gente fez aqui. Para essa curva aqui, a análise tem que ser um pouquinho diferente. Olha como é que é dada essa curva. Essa curva é dada por cosseno de t na direção i, seno de t na direção j e t na direção de k. Então, as equações paramétricas dessa curva aqui. O x vale cosseno t, o y vale seno t e o z vale t. Por um pequeno instante de tempo, por um pequeno período da sua vida, esquece o z. Esquece o valor de z. Concentre-se só no x e no y. Se você tem que x é cosseno t, y igual a seno t, dentre todas as coisas que você pode fazer, é elevar x e y ao quadrado e somar. Quando você eleva x ao quadrado, dá cosseno ao quadrado de t. Quando você pega y ao quadrado, dá seno ao quadrado de t. Ao somar x quadrado com y quadrado, dá cosseno quadrado mais seno ao quadrado de t. Isso é 1. Aí você percebe, lembra que nós estamos esquecendo, por um instante nós estamos esquecendo o z. O z para nós não tem importância agora. Vamos só analisar o x e o y. Essa equação aqui, ó, x quadrado mais y quadrado igual a 1, no plano xy, é uma circunferência. No plano xy é uma circunferência. Mas, como nós estamos no espaço, agora nós vamos olhar para a variável t, para a variável z, como nós estamos no espaço, x quadrado mais y quadrado igual a 1 é um cilindro. É um cilindro. Lembra de geometria analítica? Equações do tipo x quadrado mais y quadrado igual a 1 no espaço é um cilindro circular reto, cuja base do plano xy é x quadrado mais y quadrado igual a 1. É essa circunferência. É a circunferência centrada na origem que tem raio 1. Tá? Esse é a base do cilindro no plano xy. É claro que, como o z vai variando, né? Então o seu cilindro é infinito. A base no plano xy é a circunferência centrada na origem e de raio 1. Tá? Bom, então os pontos x e y da nossa curva, eles ficam percorrendo a circunferência. Eles ficam percorrendo uma circunferência. O z está em função de t também. Né? Então, por isso que um ponto, para estar no gráfico, o ponto xy que está no gráfico, o x e o y estão sobre a circunferência, mas o t está acima, está imediatamente acima do ponto xy. Né? Está exatamente acima do ponto x, y e 0, que é o ponto plano. Né? E esse movimento ele é circular. Esse movimento é circular. Como o t igual a z, como o z é igual a t, então essa curva gira para cima ao redor do cilindro à medida que o t vai aumentando. Isso nos dá, então, a nossa hélice.
Observe que no plano XY, ó, nós temos essa curva aqui. No plano XY, se você só olhar para o plano XY, você tem essa curva aqui. Ó. Você tem essa curva. Só que o T, desculpa, o Z está em função do T. Então, à medida que o T vai aumentando, ó, o Z vai aumentando também. Ó. Então, a sua partícula ela faz este movimento em hélice aqui. Ó. Tá vendo? À medida que o T vai aumentando, o Z vai aumentando também. O X e o Y não, eles ficam só girando aqui. Ó. X, se você esquece T, se você esquece o Z, desculpa, esquece o Z. Isso vai te dar a equação de uma circunferência. Então, nesse caso, você teria uma circunferência. Né? Se você eliminar o Z aqui, ó, você tem o gráfico de uma circunferência. Porque você estaria... Elimina isso daqui. Ó. Elimine o T dessa equação vetorial. Você só teria x igual a cosseno t, y igual a seno t. Seria uma circunferência. O problema é que você tem a variável z. Então, como o z entra na jogada em z igual a t, então ele faz este movimento aqui. Ó. À medida que o x e o y vai circulando, o z vai aumentando, porque o z depende do t também. Então me dá essa hélice aqui. Isso aqui você pode perceber que é uma mola. Né? As molas têm este formato dessa curva que representa essa equação vetorial. Certo? Bom, como você percebeu, então, chegamos no slide 18 de 18, e com isso, então, nós chegamos ao final dessa parte de gráfico de equações vetoriais. Beleza? Então, um abraço a todos e eu espero que vocês me vejam nos próximos vídeos.